Alô, pessoal, vamos seguir em frente. Na aula passada, eu tracei um plano com você. Eu disse que vamos compreender primeiro o que é uma relação jurídica, daí vamos conceituar o direito penal, conceituando o direito penal, ou seja, compreendendo a razão de ser do direito penal. Nós vamos definir em um texto esse conceito que a gente compreendeu. Vamos colocar no papel. Direito penal é isso, 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 isso. Vamos guardar essa escrita. Essa escrita vai ser a nossa âncora, a nossa segurança, para a gente não se perder quando for estudar o direito penal positivo, que é o Código Penal, as leis. Nesse momento do estudo do direito penal positivo, vamos ingressar realmente nos editais de concurso, vamos pegar aqueles assuntos e destrinchá-los. Só que você tem uma base, você tem um fundamento. A sua casa não vai cair. Você vai conseguir ir do início ao fim do estudo do direito penal positivo com segurança, com solidez, porque você fez uma base boa. Imagina o construtor que não faz aquela fundação para a construção de um edifício, de uma casa. Ele constrói ali em cima do terreno mesmo, sem fundação nenhuma. A casa vai cair. Então, o que eu estou fazendo com vocês, conversando sobre relação jurídica, direito penal, essa cautela toda e introduzir o tema, é para te dar a fundação. Você terá a estrutura de um farol. Você vai ter a visão de todo o horizonte, ou seja, você vai ter um conhecimento sistematizado do direito penal e nenhuma questão difícil que queira se apresentar como um maremoto para você vai te abalar. Você não vai ter dificuldade em resolver questão de concurso. Então vamos começar a construir esta fundação, esta fortaleza? Olha aqui, relação jurídica. Eu vou te falar sobre uma estrutura, uma coisa, aí nós vamos caminhar. Aí eu vou te mostrar qual a ligação que isso tem com o direito penal. Aí você vai acompanhar. Então, olha só. O que é uma relação jurídica? Preste atenção apenas numa estrutura, no que é, sem se preocupar para que serve isso. Relação jurídica no direito é quando eu tenho sujeitos, eu tenho Maria e João. Maria e João têm interesse em um objeto qualquer. Vamos colocar que é um carro. Se Maria e João têm um interesse, que interesse é esse? Por exemplo, Maria quer comprar, João quer vender. Então eu tenho um carro e eu tenho pessoas. Qual o vínculo jurídico que liga João a Maria? É o interesse que Maria tem de comprar e João de vender? Não, o interesse por si só não traz vínculo jurídico com ninguém, ou seja, não traz direitos e obrigações. É como se fosse lá no iter criminis a cogitação. A pessoa pensa que quer praticar um crime, mas até então não praticou nada. Então, existem os interesses aqui entre Maria e João, mas ainda não tem vínculo. Quando que vai ter o vínculo? Quando acontecer um fato relevante, suficiente, que imponha direitos e deveres entre João e Maria. Então, Maria vai ter a obrigação de pagar um preço, João vai ter a obrigação de entregar o carro, João também tem o direito de receber o preço e Maria também tem o direito de receber esse carro. João também tem direito de não entregar o carro em qualquer lugar. Eles vão combinar antes onde vai entregar o carro. Então você observa que existem direitos e obrigações recíprocas. Não é só o direito de um e o direito de outro. Mas nesse contrato de compra e venda aqui, você observa que tem uma obrigação principal. Existe um objeto principal aqui, um direito e uma obrigação que são principais, que é pagar o preço e entregar o bem. O que não quer dizer que não há direitos e obrigações em reciprocidade vinculados a essa obrigação principal. Como eu disse, onde pagar o preço, onde entregar o carro são obrigações e direitos que são correlatos ao principal. Mas você tem um objeto principal, um direito e uma obrigação principais. Então, essa relação jurídica tem essa característica de ter sujeitos, mais de uma pessoa, um objeto que é principal e um vínculo jurídico.
aí sim teremos direitos e obrigações, ou seja, teremos um vínculo jurídico. O vínculo jurídico nada mais é do que aquele vínculo que impõe direitos e obrigações recíprocas. Então, olha só, quando que vamos ter um vínculo jurídico? Quando tivermos um fato jurídico. No nosso exemplo do João e da Maria, o fato jurídico foi o fato do João e da Maria manifestarem vontades convergentes de fechar aquele negócio. O direito civil atribui uma denominação específica a este fato jurídico, que é o contrato de compra e venda. Portanto, o direito tem interesse nessa manifestação de vontade levada a cabo pelo João e pela Maria e lhe atribui, portanto, um nome de fato jurídico. Então, nós já vimos 3 elementos aqui da relação jurídica. Precisa ter sujeitos, pessoas. Essas pessoas têm que se relacionar? Sim, precisam se relacionar. E como que se dá essa relação? Qual é o motivo da relação? É o interesse em algum objeto e uma ligação que se dá entre os sujeitos dessa relação em função do objeto a partir de um vínculo jurídico. Esse vínculo jurídico que nós vamos estudar agora. E veremos que todo vínculo jurídico nasce a partir de um fato jurídico. Nesse momento, você deve estar se perguntando: professor, a aula é de direito penal. E até agora você só falou de direito civil, compra e venda, relação jurídica. É porque o conceito de relação jurídica nasce no direito civil com Rudolf von Jhering, que você já deve ter estudado lá no início da sua faculdade de direito. Então, se eu disse que para entender o direito penal nós precisamos conceituá-lo e depois defini-lo, e para tanto precisamos ter um conhecimento prévio do que seja a relação jurídica, e se o conceito de relação jurídica tem origem no direito civil, precisamos então beber das águas do direito civil para entender a relação jurídica e assim podermos conceituar o direito penal. E agora, portanto, estamos vendo que o vínculo jurídico nasce de um fato. O fato ele precisa ser jurídico. E aí que entra a questão. Nós temos diversos fatos na vida. Basta você olhar na sua janela, você vai ver o sol, é um fato, vai ver uma pessoa andando, vai ver pessoas andando de mão dada. Fato, você vai olhar e o que você enxergar é um fato. Só que o direito não se interessa por todos os fatos. O sol nascer para o direito, em princípio, não tem relevância nenhuma. E quando o sol nasce, você diz que está acontecendo um fato natural, é um fato da natureza. E quando uma criança nasce, é um fato natural também? É um fato natural, é biológico. Só que o direito se interessa pelo nascimento da criança? Se interessa. Então, quando a criança ela já é concebida, você tem lá no direito civil a garantia dos direitos do nascituro. Quando nasce, o direito também vai trabalhar com esse fato. São os direitos da pessoa que nasce com vida. E assim como o nascer do sol, o nascimento da criança também é um fato natural. Mas por que o direito somente se interessa pelo nascimento da criança? Como diz Miguel Reale, o direito é como um feixe de luz, que tem incidência sobre todos os fatos. Só que quando incide sobre determinados fatos, ele muda de cor, porque aquele fato lhe interessa. E essa questão do que interessa ao direito faz você pensar em por que esse fato interessa ao direito numa causa. E isso já é um ponto que eu quero que você guarde, porque lá na frente vamos tocar nesse assunto de novo. Por que o direito se interessa por esse fato? Eu estou falando em direito em geral ainda. Quando chegarmos no direito penal, eu vou voltar a essa pergunta, só que eu vou perguntar assim: por que o direito penal se interessa por esse fato? Então preste atenção.
o direito se manifesta como um feixe de luz que qualifica fatos no mundo da vida. Ele incide sobre todos os fatos que acontecem na sociedade. Mas para um ele pisca, tem um contraste, ele muda de cor. É aonde ele vai se interessar e onde ele vai dar efeitos jurídicos. Mas eu falei de fatos naturais. Dei o exemplo da criança e do sol. Só que existem também outros tipos de fatos que são fatos humanos. Os fatos que dependem da vontade humana para acontecer. Ah, professor, mas o nascimento da criança depende da vontade humana, do pai e da mãe da criança. Não, aí é uma outra coisa. O fato do pai e da mãe se relacionarem é um fato que também interessa ao direito. Mas os fatos você tem que olhar individualmente. A criança nasceu é um fato natural, o nascer da criança. E o fato do pai e da mãe se relacionarem é um outro fato. Você vai trabalhar lá com direito de família, até com o direito penal, porque se esse nascimento, essa concepção decorre de um estupro, é um outro fato que veio antes. Então você vai analisando os fatos individualmente. Então eu só falei mesmo do fato natural do nascer mesmo da criança. Mas voltando aqui, eu disse que existem outros fatos que não são naturais e que devemos analisá-los. São aqueles fatos que decorrem da vontade humana. Nós vamos chamar esses fatos que decorrem da vontade humana de atos jurídicos e negócios jurídicos, quando tais fatos interessam para o direito. Porque quando não interessa para o direito, quando o direito passa o seu feixe de luz e não acontece nada, serão apenas fatos sociais, fatos que ocorreram na sociedade, mas que o direito não se interessa por eles. Quando fatos humanos interessam para o direito, nós vamos ter que identificar que fatos humanos são esses. Se estes fatos humanos podem ser classificados como atos jurídicos ou negócios jurídicos. Então, olha uma estrutura que eu já trago para vocês. Nós temos fatos jurídicos lato sensu, que é um gênero, e nós temos as espécies, fato jurídico estrito sensu, ato jurídico e negócio jurídico. O fato natural você aloca aqui no fato jurídico estrito sensu. E os fatos que decorrem da vontade humana, você vai colocar aqui uma chave que vai alocar os atos jurídicos e os negócios jurídicos. Então vamos lá, pessoal, para ficar claro, vamos estruturar na cabeça. Em sociedade, nós temos fatos em geral. Esses fatos podem ser naturais ou humanos. O direito só irá se interessar por alguns desses fatos. Quando o direito se interessar por fatos humanos, ele vai dizer que tais fatos podem ser atos jurídicos ou negócios jurídicos. E quando o direito se interessar por fatos naturais, ele vai dizer que esses fatos naturais são fatos jurídicos estrito sensu. Agora, todos os fatos que interessam ao direito, sem distinção se é fato natural, fato jurídico estrito sensu, ou fato humano, ato jurídico ou negócio jurídico, o direito vai chamar de fatos jurídicos lato sensu, que é um gênero de fatos que interessam ao direito. Bom, então nós já sabemos que os fatos humanos que interessam ao direito podem ser atos jurídicos ou negócios jurídicos. Agora, qual a diferença entre estes dois institutos? Por que o direito faz essa diferenciação? Ato jurídico é a vontade de um só, é o ato de uma pessoa só. Negócio jurídico é quando tem mais de uma pessoa, é um acordo de vontade, como ocorrido no exemplo dado da compra e venda do carro entre João e Maria. O que é um ato jurídico de uma pessoa só que o direito vai se interessar? É quando uma pessoa que não tem acordo de vontades com ninguém taca uma pedra, por exemplo, no carro de fulano.
vai quebrar o carro, vai gerar ali um problema civil de reparação de dano e também um problema criminal, um crime de dano. E você perceba que esse exemplo que eu dei, do sujeito que atira uma pedra no carro do outro, é um ato ilícito, porque é um ato que não depende da vontade do dono do carro nem de ninguém. A pessoa praticou um fato jurídico, lato sensu, que é um fato que o direito vai se interessar na espécie ato. Por que a espécie é ato? Porque não depende da vontade do outro. E por que é um ato jurídico ilícito? Porque ele não está promovendo um bem-estar, ele não está promovendo um bem jurídico. Ele está violando o bem jurídico, lesionando o bem jurídico. Por isso que é um ato jurídico ilícito. A vontade é unilateral, mas o resultado é a violação de bem jurídico. Tem exemplo de ato jurídico lícito? Tem. O sujeito, ele reconhece um filho. Ele não depende do filho para reconhecê-lo como filho. É um ato jurídico lícito. Você tem o fato jurídico em geral, porque é um fato que o direito, como um feixe luminoso que incide sobre a sociedade, enxerga como relevante para o direito. E aí ele faz com que esse fato mude de cor. Então, quando o pai reconhece um filho, é um fato, é um gênero, é um fato jurídico. Só que na espécie ato, porque não depende da vontade do filho. E é lícito, porque ele não está violando o direito de ninguém, pelo contrário, está reconhecendo o direito. Então você tem espécies de atos jurídicos, o lícito e o ilícito. Você já percebeu onde que a gente vai chegar aí para falar de direito penal? No ato ilícito. Então você já guarda também essa informação. Nós vamos trabalhar com o ato ilícito para estudar direito penal. E esse ato ilícito tem uma definição lá no Código Civil, artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito. Interpretação autêntica. O próprio legislador, ele diz para você o que é uma coisa, um instituto jurídico. Ele dá uma definição para você. Nós estamos aqui no curso buscando definir direito penal. O legislador já te dá uma definição lá na lei, por isso que chama de interpretação autêntica. Olha o que está escrito. Aquele que por ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência. Em direito penal isso aí significa o quê? Dolo e culpa. Violar direito e causar lesão a outrem. Olha aí a ofensa ao bem jurídico aí. Fica obrigado a repará-lo. Só que no direito civil, tudo vai terminar em reparação civil. Qual é a diferença penal? A diferença é que lá teremos sanções penais, penas e medida de segurança. Aí lembra aquela pergunta que eu trabalhei com vocês lá no início da aula? Eu falei, por que o direito só se interessa por alguns fatos? Aí eu disse que lá na frente eu vou perguntar de novo, quando estivermos falando de direito penal. Por que o direito penal somente se interessa por esses fatos? Essa resposta vai permitir você entender por que no direito civil, nos termos do artigo 186, o caso vai terminar em reparação e no direito penal em sanção penal. Ok? Beleza? Então vamos seguir em frente. Então, na nossa relação jurídica, o que vamos ter sempre? Sujeitos, pessoas, um objeto, uma coisa, uma pessoa, uma obrigação. Então, eu tenho um objeto, me entrega isso, me entrega aquilo. O objeto é prestação. Eu tenho também uma pessoa como objeto, por exemplo, na relação de família. Tem pai e filho. Isso tem um objeto pessoal. O pai tem o dever de cuidado, de alimentar, de proteger. Caso contrário, pode até perder o pátrio poder. O objeto também pode ser uma coisa. Você tem os direitos reais. Em uma relação jurídica de direito real, o objeto é a coisa.
Lá no direito possessório, não há uma disputa pela posse da coisa, o objeto é a coisa no direito real. Então você, na relação jurídica, vai ter sempre pessoas, sujeitos, um objeto dessa relação jurídica e um vínculo. É um fato jurídico que vai ligar essas pessoas em razão desse objeto, gerando direitos e obrigações recíprocas, que podem ser da espécie fato jurídico estrito sensu, ou fato natural, ato jurídico, que não depende da vontade de outra pessoa, de outro sujeito para se formar, e pode ser lícito ou ilícito, e negócio jurídico, que já depende da manifestação de vontade de duas ou mais pessoas para se formar, para ser fato jurídico. Mas você vai perguntar, professor, você falou aí que tem o ato jurídico que é unilateral. Então, cadê o outro sujeito da relação? Esses sujeitos, eles sempre vão existir. Você não tem relação jurídica de uma pessoa só, uma pessoa com ela mesma. Não existe aquilo da pessoa se relacionar consigo. Ah, eu me amo, eu quero tudo para mim, eu vivo dentro da minha própria cabeça, eu me relaciono comigo, com o meu outro eu. Não tem isso. Então você preste atenção agora nessa palavra aqui, relação. Relação jurídica somente pode acontecer entre pessoas. E o direito, ele só vai atuar em uma relação jurídica. E relação tem que ter relação entre pessoas, de mais de uma pessoa. Esses sujeitos que têm que ser pessoas podem ser determinadas ou indeterminadas. Por isso que eu falo lá no ato ilícito que eu ainda tenho uma relação. Eu tenho uma pessoa, que é um agente, mas eu tenho também, do outro lado, a coletividade de pessoas. Por isso que no ato jurídico eu tenho pessoa. Nos direitos reais, você também vai perguntar, tem relação jurídica? Porque aí você está falando de coisas, posse, propriedade, o poder que a pessoa tem de pegar o carro dela e sair por aí. Mas olha só, os direitos reais, você não tem a relação com a coisa, tá? Você tem uma relação também com a coletividade, porque nos direitos reais você tem até um conceito do Clóvis Bevilacqua que diz o seguinte, que direitos reais são aqueles conjuntos de regras e princípios que regulam as relações jurídicas em razão das coisas. Então, quando você tem a propriedade de um carro, você tem o poder sobre esse carro, mas a relação jurídica se dá com as demais pessoas que não podem turbar a sua posse, não podem macular a sua propriedade. Você tem um direito de exercer os poderes inerentes à propriedade, de disposição, uso e gozo, sem que ninguém interfira. Então, existe uma relação jurídica de direito real. Sobre a coisa, você só exerce um poder, mas a relação jurídica que interessa ao direito é com relação às demais pessoas. Aquelas coisas que estão ali são apenas acidentais ao que interessa ao direito, que é a relação jurídica. Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Quais são as ideias que eu quero que você guarde, reflita, para que possamos continuar na próxima aula falando ainda de relação jurídica? É que não existe direito fora de relação jurídica, por isso que eu já adianto esta frase aqui para você, do Yeren: a relação jurídica está para a ciência do direito, como o alfabeto está para a palavra. Então, nós vamos começar a próxima aula tratando aqui destes textos. Então, quero que você reflita sobre direito e relação jurídica. Não podemos trabalhar direito fora de relação jurídica, não existe. É como se você quisesse pescar no deserto, não tem peixe fora d'água. Pescaria é na água. Então, direito e relação jurídica estão interligados, estão imanentes. Outra ideia que eu quero que você reflita para a próxima aula, que se a relação jurídica é imanente ao direito, e a relação jurídica precisa ter sujeito, e que esses sujeitos precisam ser pessoais, com personalidade jurídica, sendo que um destes sujeitos podem ser indeterminados, a coletividade. Aí você lembra lá do exemplo do direito real. Outro ponto que eu quero que você lembre, que a relação jurídica necessariamente precisa ter um vínculo jurídico
que nasce a partir de um fato jurídico e que nós temos lá um fato jurídico que vai interessar para a gente, para o direito penal, que é o ato ilícito. Então, quero que você, nesse momento, guarde esse esquema e vamos iniciar a próxima aula trabalhando estes textos que vocês estão vendo agora e mais este elemento aqui da relação jurídica, que é o bem jurídico, que é muito importante, fundamental para o direito penal. Basta você lembrar uma coisa que você com certeza já ouviu, que é aquele estudo de direito penal especial, quando o doutrinador fala do bem jurídico tutelado. Então, nós vamos ainda fortalecer mais o seu conhecimento, continuando na próxima aula a partir desses pontos que eu falei agora. Até lá, um abraço.